Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes pronto e vamos para os palpites. Jogo 1, no primeiro jogo pela Espanha La Liga, primeira rodada, temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Málaga e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação, temos a equipe do Celtic contra a equipe do Lask e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação à final, temos a equipe do Nijmegen contra a equipe do Bodo Glimt e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela coluna primeira A, encerramento da quarta rodada, temos a equipe do Aguilares contra a equipe do Laneiros e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, oitava de final, temos a equipe do Cerro Porteño contra a equipe Palmeiras e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, as oitavas de final, temos a equipe do Coquimbo contra a equipe do Platense e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as oitavas de final, temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Red Bull Bragantino e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Argentina, a Copa da Argentina, as oitavas de final, temos a equipe do Racing Clube contra a equipe do Belgrano e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 23ª rodada, temos a equipe do Avaí contra a equipe do Sport e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 23ª rodada, temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do São Bernardo e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve a aposta, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela coluna primeira A, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Cúcuta contra a equipe do Inter Bogotá e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 23ª rodada, temos a equipe do Cuiabá contra a equipe do Operário e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance,
fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite, ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 23ª rodada. Temos a equipe do Vila Nova contra a equipe da Ponte Preta. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite, ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, oitava de final. Temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Cruzeiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite, ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, oitava de final. Temos a equipe do Montevideo City contra a equipe do Tigre. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 16º palpite, ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, oitava de final. Temos a equipe do Santa Fé contra a equipe do River Plate. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite, ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 23ª rodada. Temos a equipe do Botafogo de São Paulo contra a equipe do Criciúma. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. Se você gostou dos palpites, não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.